prisões abarrotadas de jovens, na maioria negros e pobres, detidos com poucas quantidades de drogas. Nos jornais, todos os dias, notícias de pessoas mortas em conflitos com a polícia. Mas o crime continua organizado. Será que o esforço para combater as drogas está valendo a pena? A guerra às drogas mata muito mais do que as drogas. O uso da cannabis, ela pode aumentar em 370 vezes a chance de desenvolver esquizofrenia. Nós sabemos que faz mal, até o cafezinho faz mal, mas não é uma questão de criminalizar, é uma questão de controlar, de arrumar soluções. Neste momento em que o Senado está revisando a lei sobre as drogas, especialistas defendem que a opção pessoal de usar qualquer substância, seja ela maconha, cocaína ou crack, não deve ser criminalizada. O debate que você vai ver foi proposto por um cidadão por meio do portal E-Cidadania e em poucos dias recebeu o apoio necessário de 10 mil pessoas. A audiência pública foi levada adiante pela Comissão de Constituição e Justiça. Veja agora no Em Discussão. Eu tenho decidido, como juiz, que o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional. O artigo 28 tem a seguinte redação: ele criminaliza a conduta de quem adquire, tem em depósito, transporta, traz consigo droga para consumo pessoal. Está expresso, ele está punindo a autolesão. Não há dúvida com relação a isso, porque não está se dizendo que ter a droga para distribuir, ter a droga para emprestar para os outros, ter a droga para fumar junto, não. Está dizendo assim, para consumo pessoal. Isso é autolesão. Ora, se é autolesão, é evidente que lesa o princípio constitucional e um princípio de direitos humanos da lesividade. O legislador é proibido, por esses princípios, de criar um tipo penal que acarrete exclusivamente a autolesão. E eu digo isso, senhores senadores, com base na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que decidiu que é inadmissível a criminalização com base em perigo abstrato da conduta. Sempre que uma lei é feita ou é mantida em vigor, ela tem que se submeter aos princípios constitucionais e aos princípios de direitos humanos, inquestionavelmente. A posse de drogas para uso pessoal é conduta que traz perigo tão somente para a própria saúde do indivíduo que a realiza, dizendo respeito, assim, unicamente às suas opções pessoais, à sua intimidade e à sua liberdade. Em uma democracia, o Estado não pode tolerar a liberdade dos indivíduos sob o pretexto de pretender protegê-los. Enquanto não atinja concreta, direta e imediatamente um direito alheio, o indivíduo é e deve ser livre para pensar, dizer e fazer o que bem quiser. Recentemente, a Corte Constitucional da Argentina deu uma decisão declarando inconstitucional a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, com base nos instrumentos de garantia dos direitos humanos, os mesmos instrumentos que têm vigência no Brasil. E não é só. Também a Corte Constitucional colombiana, em recente decisão, também decidiu que a criminalização do porte de drogas para uso pessoal é inconstitucional. Portanto, é extremamente importante nós olharmos para essas decisões dessas cortes constitucionais. Essas decisões que invocam em suas decisões o sistema de proteção de direitos humanos e traz toda a questão das drogas e do consumo para o âmbito dos direitos humanos. E é exatamente nesse aspecto que está inserido a nova política de drogas do Uruguai. É com fundamento no sistema de direitos humanos que o Uruguai está desenvolvendo a sua atual política de drogas. E uma coisa interessante aconteceu. Os senhores e as senhoras sabem muito bem que o Brasil, Uruguai e muitos outros países subscreveram tratados internacionais comprometendo-se a fazer a guerra contra as drogas. Portanto, quando o Uruguai lança esse programa de descriminalização, ainda que parcial, das drogas, surgiu um mal-estar internacional. O Uruguai ficou meio de saia justa. Pois bem, qual foi a resposta do Uruguai para isso? Estamos fazendo isso com base nos tratados internacionais de direitos humanos que determinam
a superioridade dos direitos humanos sobre os demais tratados. Pois bem, em 2013, a OEA se reúne em Antígua, na Guatemala, na sua Assembleia Geral. E qual foi a conclusão da Assembleia subscrita pelo Brasil? Ratificou a posição do Uruguai e afirmou: os tratados internacionais têm que se submeter aos tratados internacionais de direitos humanos. Portanto, nós estamos falando aqui de princípios de direitos humanos e isso é jurídico. Não estou falando simplesmente fazendo panfletagem, não estou fazendo discurso poético, filosófico, eu estou falando em princípios jurídicos. A LIP é uma organização internacional sem fins lucrativos, criada para dar voz a policiais, juízes, promotores, agentes penitenciários, enfim, agentes da lei, que vivenciando ou tendo vivenciado diretamente os danos causados pela política de guerra às drogas, falam claramente da necessidade de legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Os integrantes da LIP não incentivam o uso de drogas e têm profundas preocupações com os danos e os sofrimentos que o abuso de drogas lícitas ou ilícitas pode causar. No entanto, nós sabemos que a proibição e a sua política de guerra às drogas causam ainda maiores danos e sofrimentos. Se drogas são ruins, a guerra às drogas é muito pior. Os dispositivos criminalizadores que institucionalizam a proibição e a sua política de guerra às drogas partem de uma distinção arbitrariamente feita entre substâncias psicoativas tornadas ilícitas, como a maconha, a cocaína ou a heroína, e outras substâncias da mesma natureza que permanecem lícitas, como o álcool, o tabaco, a cafeína, etc. Não há qualquer peculiaridade ou qualquer diferença relevante entre as arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas e as demais drogas que permanecem lícitas. Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo gerar dependência e causar doenças físicas e mentais. Todas são potencialmente perigosas e viciantes. Todas são drogas. Produtores, comerciantes e consumidores de certas drogas são criminosos, enquanto produtores, comerciantes e consumidores de outras drogas agem em plena legalidade. Esse tratamento diferenciado a condutas essencialmente iguais é inteiramente incompatível com o princípio da isonomia, que determina que todos são iguais perante a lei, não se podendo tratar desigualmente pessoas em igual situação. Isso é absolutamente inaceitável num Estado de Direito democrático. Isso causa uma situação absolutamente incrível, em que aqueles que têm cigarro, aqueles que têm adegas em suas casas, são protegidos pelo direito do consumidor. São protegidos por toda uma legislação e pelo Estado, enquanto os outros, até quem usa cigarro, aliás, eu estou um pouco agitado porque eu usei droga antes de começar a falar, né? Tomei 3 cafezinhos. Né? Mas, enfim, nós sabemos que faz mal, até o cafezinho faz mal, mas não é uma questão de criminalizar, é uma questão de controlar, de arrumar soluções. Se nós achamos que isso faz mal, que isso deve ser contido, o Estado que tome outras providências, mas nunca, jamais, no âmbito da criminalização. Passados 100 anos da proibição, a proibição a nível global data do início do século XX, com seus mais de 40 anos de guerra às drogas, a guerra às drogas foi declarada pelo ex-presidente norte-americano Richard Nixon em 1971, passado todo esse tempo, não houve nenhuma redução significativa na disponibilidade das substâncias proibidas. Ao contrário, as arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas foram se tornando mais baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e dos seus produtores, comerciantes e consumidores serem combatidos como inimigos. Não são as drogas que causam violência. O que causa violência é a proibição. A produção e o comércio de drogas não são atividades violentas em si mesmas. Não há pessoas fortemente armadas trocando tiros nas ruas, junto às fábricas de cerveja ou junto aos postos de venda dessa e de outras bebidas. Mas isso já aconteceu. Foi nos Estados Unidos entre 1920 e 1933, quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época, Al Capone e outros gangsters estavam nas ruas trocando tiros. Hoje não há violência na produção e no comércio do álcool. Por que seria diferente na produção e no comércio de maconha ou de cocaína? A resposta é óbvia. A diferença está na proibição. A guerra às drogas, ela trouxe alguns benefícios? Trouxe. Aumentou sobremaneira o consumo de
munição. Em que eu tenho até, nem costumo chamá-los de traficantes, mas quando aqueles camelôs e promotores da violência nos espaços violentos, especialmente no meu estado, na minha cidade, eles ficam dando tiro, disparo de traçante, etc., exibindo armas, etc. O consumo de munição e a compra, o comércio de armas aumentou sobremaneira com a guerra às drogas. Então tem beneficiários. Você vai ver a seguir. Cientistas discordam quanto à segurança do uso da maconha. Pode exercer efeitos tóxicos no funcionamento do cérebro, no jeito que o cérebro funciona e na estrutura de várias áreas cerebrais.